Esse é o terceiro oráculo de Malaquias. O primeiro foi até os primeiros 5 versículos. O segundo, maior deles, começou no capítulo 1, versículo 6 e terminou semana passada no capítulo 2, versículo 9. E hoje nós estamos pela terceira vez de encontro com essa palavra para tratar de assuntos que dizem respeito ao nosso culto. Já disse, enfatizo, que o tema de Malaquias é o culto a Deus, que nós devemos prestar com toda a devoção, adoração. Pode abaixar um pouco. Mas hoje, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe muito importante. A ousadia do profeta de entrar dentro das nossas casas. Uma das músicas que mais fizeram sucesso nos 3 últimos anos, uma música cantada aí pelo Regis Danese, dizia assim: entra na minha vida, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. Mas eu tenho certeza que a maioria dos irmãos, quando cantavam essa música, e quando canta, não tem noção do que está dizendo. Vou levar vocês à carta de Pedro. O apóstolo Pedro, na sua epístola, seguindo também o exemplo de Paulo nas suas epístolas aos Gálatas, aos Colossenses, resolveu ensinar e falar sobre a família. Pedro começa falando sobre a mulher, dizendo que deve ser submissa, seguir os parâmetros instruídos por Deus. Deu o exemplo de outras mulheres, como Sara, que andaram conforme as instruções de Deus. E depois vai para o marido. Diz: maridos, lembre-se que sua mulher é mais frágil do que você, tem uma estrutura um pouco mais sensível, e você precisa ter consideração por ela, tratá-la com dignidade e respeito, porque se você não fizer isso, as suas orações não subirão. Parece um tanto quanto desafiador, mas os contemporâneos de Malaquias estão ouvindo uma história, uma voz da parte de Deus, que eu suponho que nenhum de nós, nem mesmo nos piores momentos da nossa vida, gostaríamos de ouvir. Deus dizer assim: eu estou ouvindo o choro, eu estou ouvindo os gemidos, e estou vendo as lágrimas correrem nos cultos que vocês realizam, mas não ouvirei, e não vou receber a oferta da vossa mão, e aceitar o vosso louvor. Por quê? A pergunta é muito simples. Por que o Senhor faria uma coisa dessa? De deixar de ouvir as nossas orações? E então é o que nós vamos responder hoje. E eu vou chamar a nossa reflexão de hoje de adorador infiel. Nós vamos fazer um culto a Deus. Mas precisamos conhecer um detalhe, que antes de se fazer o culto, antes de se acontecer o que acontece aqui nesse momento, aos troncos e barrancos com queima dali, alguns arranjos que são feitos assim de última hora, mas é um culto a Deus e com toda a nossa devoção e dedicação, queremos prestar a Ele nossa reverência, nossa adoração, mas isso são apenas detalhes. O Senhor quer saber um pouco mais. Suponho eu, que cada um desses irmãos que manuseiam esses instrumentos, e eu os vejo fazer isso, não pegam simplesmente os instrumentos de qualquer jeito e vão tocando. Eles precisam dar uma olhada antes, eles precisam dar uma afinada no instrumento, ajustar, alguns deles até passar uma limpezazinha, dar uma lubrificada, porque ele precisa que o instrumento esteja à altura de prestar o trabalho para o qual ele foi designado. Deus tem instrumentos. E os instrumentos dele somos nós. Os adoradores somos nós. Nós cantamos músicas verdadeiro adorador. Queremos ser verdadeiro adorador. Então Deus vai entrar na nossa vida e vai fazer o que o Regis falou na sua canção. Vai entrar na nossa casa e mexer com a nossa estrutura. Para saber se de fato nós queremos e devemos prestar o nosso culto. E então nós vamos de novo seguir as 3 básicas lições que estamos acostumados. A primeira delas, o Senhor vem confrontar o povo e dizer assim: eu não quero, eu me aborreço com o casamento misto, casamento interracial,
Casamento de alguém que serve a Deus e não serve a Deus. E a pergunta, a retórica dos judeus era o seguinte: ora, mas não foi Deus que criou todo mundo? Nós não somos filhos do mesmo Deus? Sim, mas Deus está enfatizando hoje, e por meio do profeta Malaquias, que Ele não é o Pai espiritual de todos. Porque algumas pessoas escolheram servir a Deus e outras não. E lá na frente o profeta Malaquias vai nos falar exclusivamente sobre isso. Vai dizer assim: Deus faz sim diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Mas aí na segunda versão, na sequência do texto, ele vai dizer uma coisa ainda mais severa. O divórcio, a infidelidade conjugal, uma das coisas que mais tem assolado a nossa atual comunidade. E todos nós somos vítimas disso. Eu não estou dizendo aqui agora que eu sou o juiz disso e vai dizer que olha, vai para o inferno, vai para o inferno. Não, isso aí, todo mundo sabe que o país inteiro e a igreja hoje também são vítimas disso. Mas Deus faz questão de dizer: eu não gosto. Não foi para isso que eu criei o casamento. Eu aborreço. E é claro que o divórcio aqui foi causado primordialmente por causa dos casamentos mistos. E aí então Deus vai dizer assim: eu não vou ouvir a sua oração, não vou ouvir o seu louvor, não vou aceitar a oferta da sua mão. E você pergunta: mas por quê? Aí ele: você não lembra? Não, eu vou lembrar você. Lembra quando o pastor, o padre, o juiz, ou seja lá quem for, fez a sua cerimônia de casamento? E o que foi que ele perguntou? Você promete perante Deus e quem mais? E aí Deus vem dizer assim: porque no dia do casamento com a mulher da tua mocidade, eu fui testemunha. Então o Senhor vai cobrar isso. Mas o Senhor também tem uma palavra final nesse texto de hoje. A última pesquisa que eu li a respeito do divórcio, depois de descobrir que o nosso Distrito Federal é o campeão brasileiro, eu descobri também que em alguns países do mundo, de primeiro mundo, como a Inglaterra, e o Brasil também está incluído, que 2/3 dos divórcios são decididos, são pedidos por mulheres. São elas que vão lá no cartório, lá no fórum, e dizem assim: eu quero o divórcio. Talvez, baseado nisso, poderíamos até dizer assim: as mulheres são culpadas. É uma maioria absoluta. Mas Malaquias vem dizer o contrário. Eu odeio a violência. E as mulheres são absolutamente violentadas em seus casamentos. Algumas delas, por isso pedem o divórcio. Malaquias é ousado. E ele vai querer saber sobre isso nas nossas vidas hoje. Ele quer saber se os seus adoradores são fiéis ou se são infiéis. Quando o profeta de Deus confronta esse povo, começa a trazer o primeiro grande motivo da sua insatisfação. Ele começa com uma retórica dizendo: ora, mas eu não entendo. Nós somos o mesmo Deus. Deus criou todo mundo. Criou mesmo. Mas algumas pessoas não escolheram ser filhos. Preferiram ser somente criaturas. E Deus vai fazer essa diferença. Ele está dizendo assim: eu estou realmente decidido a não acatar a vossa adoração, a não aceitar o vosso louvor. Porque Israel tem sido profano. Agora essa palavra profano é um tanto quanto absurda. Deus dizer assim: olha, você profanou o meu santuário. Quem é o santuário de Deus? O santuário de Deus é você. E ainda que você conheça essa doutrina a partir do Novo Testamento, e sabe que o Novo Testamento enfatizou essa ideia de o templo não ser uma construção feita de paredes ou de tijolos, o templo é uma pessoa, um homem, uma mulher, a quem Deus habita com seu Espírito Santo. Malaquias foi um dos primeiros lá do Antigo Testamento a começar a trazer essa visão. Dizendo: você é o santuário de Deus. E quando o santuário de Deus, quando uma pessoa que adora a Deus, que é servo de Deus, que anda com Deus, que teme a Deus, se casa com uma outra pessoa de adoradores de deuses estranhos, ele está profanando o santuário de Deus. A gente conversa isso com a juventude.
nos eventos dos jovens, nos acampamentos, em todos os momentos. A gente conversa isso com todas as pessoas, faz gabinetes, faz seminários, faz palestras exclusivas com esse assunto, dizendo para os jovens escolherem os casamentos dentro de suas próprias culturas, dentro de seu próprio temor a Deus, talvez para poder dizer como Ruth, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Mas de vez em quando a gente encontra os jovens que são mais resistentes, como Sansão. Sansão preferiu resistir a isso. O pai de Sansão disse assim: meu filho, você é um escolhido de Deus, você é nazireu, você é um homem temente, você é ungido, você foi escolhido pelo nosso Deus para ser o libertador, você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, você não pode. Nós temos muitas mulheres no nosso reino, nós temos muitas mulheres santas, perfeitas, que estão prontas e disponíveis para casar. Mas Sansão preferiu dizer assim: mas somente aquela agrada os meus olhos, pois quem casou-se com o agrado dos olhos, perdeu os olhos, como Sansão perdeu o seu. Ele fez a escolha pelos olhos. E você já viu, você conhece a história? Você sabe onde foi o primeiro problema que ele enfrentou? A primeira coisa que o inimigo fez com ele, quando tomou mão dele, ele não tinha mais olhos para fazer a escolha. Quando um homem escolhe, quando uma mulher escolhe alguém no jugo desigual, conforme disse Paulo aos Coríntios capítulo 6 na segunda carta, não vos metais no jugo desigual, porque não existe nenhuma possibilidade de haver comunhão das trevas com a luz. Não tem como eu apagar essas luzes todas aqui à noite e continuar claro. Não tem jeito de eu colocar Deus e o diabo para sentar-se na mesma mesa e bater um papo. Não existe como eu fazer uma aliança de filhos de Deus com filhos de Belial. Não existe essa possibilidade. Essa instrução que o Deus está dizendo assim, isso compromete o caráter de Deus. E eu suponho que nenhum de nós, adoradores, fiéis, que queremos servir a Deus, em alguma hipótese da vida, iríamos querer comprometer o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus é santo, o caráter de Deus é puro, o caráter de Deus é comprometido com toda a sua santidade. E Ele não aceita que o seu caráter seja de alguma forma profanado. Mas nós profanamos também o caráter de Deus quando nós profanamos o seu santuário, que é o coração onde Deus habita. Agora tem mais um detalhe. Um casamento misto também, além de comprometer o caráter de Deus, ele compromete também a teocracia. Você sabe o que é teocracia? Teocracia é Deus governando. Nós estamos hoje num governo que nós chamamos de democracia. E todo mundo se gaba porque saímos da ditadura. Mas segundo os analistas mais curiosos e mais críticos, e até mesmo segundo a própria Bíblia, de acordo com a visão de Daniel, naquela grande estátua, de fato nós estamos vivendo uma democratura. É uma mistura de democracia com ditadura. Onde nós pensamos que somos democratas, mas não temos direito de escolher as coisas. Pois bem, Deus vai dizer o que é teocracia. Teocracia é Deus governando. Teocracia é o Espírito Santo no seu coração dirigindo a sua vida e os seus passos. Teocracia é Deus habitando dentro de você e dizendo para você fazer a sua vontade. A vontade de Deus. A vontade que engrandeça a Deus, que exalte a Deus. Teocracia é Deus governando a nossa casa. É Deus governando a nossa vida. É Deus governando a nossa nação. Porque governa a nossa família, governa os nossos filhos e governa por todos os lugares. É Deus governando. Teocracia. Mas quando duas pessoas de deuses diferentes casam-se entre eles, é claro que a teocracia estará comprometida. Porque um serve a Deus, o outro não serve a Deus. Um ama a Deus, outro não ama a Deus. Um adora a Deus, o outro blasfema contra Deus. E aí então o que será dos filhos? Nós encontramos história no Antigo Testamento, quando o povo se misturou com casamentos estranhos, que os filhos não falavam a língua de casa. De repente nasceram os filhos e eles começaram a ter dificuldade para falar o mesmo idioma. Eles começaram a falar línguas emboladas e o pai não entendia bem, ele não falava nem sequer a língua do pai, nem falava a língua da mãe, estava tudo misturado. E eu vou dizer uma coisa para você,
Quando filhos são criados em lares divididos, onde o pai e a mãe não servem a Deus com unidade, então às vezes o filho também não sabe falar a mesma linguagem espiritual. Uma hora ele está na igreja, outra hora está no mundo. Uma hora ele quer Deus, outra hora ele quer as trevas. Uma hora ele está querendo ser santo, outra hora ele está querendo ser profano. Uma hora ele quer andar com dignidade, com reverência, a outra hora ele quer fazer todas as aprontações do mundo, porque ele não foi orientado, instruído dentro dos parâmetros da Escritura Sagrada, porque os dois, o pai e a mãe, não serviam ao mesmo Deus. E Deus não gostou dessa coisa, dessa atitude. E por isso ele tomou uma atitude muito radical. Extirparei das tendas de Jacó. Em outras palavras, eu não quero. É muito duro isso. Eu disse para vocês um dia desse. Provavelmente eu seja um dos pouquíssimos pastores que se atreve a tomar a Escritura Sagrada no livro de Malaquias e dizer assim: eu vou pregar esse livro texto por texto, versículo por versículo, até chegar ao capítulo final, até chegar ao texto final, em pleno domingo à noite. O texto não tem nada de popularidade, o texto não mostra nada, não faz promessa nenhuma, o texto não cria nenhum sensacionalismo, fica todo mundo aqui em silêncio, quietinho, e assim seja, para a glória de Deus. Ouçam o que o Espírito de Deus tem a dizer, mas o que Deus está dizendo é o seguinte: que nós só seremos verdadeiros adoradores, nós só seremos recebidos no trono da sua graça, nós só seremos cultuadores fiéis e recebidos e atendidos quando nós estivermos dispostos a andar conforme a sua lei, a fazer conforme a sua vontade. E aí então o povo está questionando isso, e Deus diz assim: eu não sei como vocês ainda podem fazer esse culto, porque eu estou escutando choro. Eu estou escutando pessoas que chegam aqui: não, meu Deus, eu te adoro. Eu estou vendo as mãos levantadas e o povo gritando: oh, eu te adoro, Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Eu estou vendo os cantores se dramatizarem, chorarem, estremecerem e fazerem de tudo, derramarem suas lágrimas. Eu estou ouvindo gemidos: oh, meu Deus, eu quero ouvir a tua presença. Eu estou ouvindo e vendo lágrimas correrem. Mas eu vou dizer para vocês: eu não vou atendê-los e não vou receber o vosso louvor, e não quero a vossa oferta. Não existe uma possibilidade de ouvir esta expressão sem fazer a pergunta feita aqui pelos contemporâneos de Malaquias: por que, Senhor? Por que o Senhor não escuta a nossa oração? Por que o Senhor não estende a tua mão de bênção e não responde pelo nosso clamor? Por que o Senhor não atende e não recebe a nossa oferta? Nós queremos fazer um culto verdadeiro. Nós queremos prestar um culto de adoração genuíno. Eu gostaria tanto de ver isso sempre. O povo todo silêncio, ouvindo Deus falar, prestando atenção. Eu queria tanto ver isso, que as pessoas tivessem menos necessidade de ir no banheiro, menos necessidade de conversar uns com os outros, que se concentrassem no culto da adoração e dissessem assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quero erguer as minhas mãos, mas com sinceridade, com genuinidade. Eu quero dar a ti o meu louvor sincero. Porque Deus está respondendo uma coisa. Ele vai dizer assim: oh, mas Senhor, eu acho que o Senhor devia receber minha oração. Porque o Senhor sabe, eu sou dizimista. Eu estou na igreja todo domingo, eu dou dízimo, eu dou oferta missionária. Eu sou até adotante. O Senhor devia, o Senhor sabe que eu sou assíduo. Não perco uma escola dominical. Não perco um culto de oração. Eu estou em todas as reuniões. O Senhor devia receber minha oferta. Porque o Senhor sabe, eu dou cesta básica para os pobres. Eu atendo os vizinhos. Oh, o Senhor devia aceitar o meu louvor, porque o Senhor sabe o tanto que eu sou comprometido, eu evangelizo pessoas, eu sempre estou falando do teu amor. Aí Deus diz assim: mas você esqueceu de uma coisa. Que no dia do teu casamento, eu fui testemunha.
E eu estava lá, quando você disse: eu prometo viver com você, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em qualquer circunstância da vida, até que a morte nos separe. Eu prometo. Eu estava lá, fui testemunha disso. Eu assisti esse voto, eu participei disso. E agora você ficou velho. E esta mulher com quem você fez esse voto e foi desleal com ela, ela é a mulher da tua mocidade. Eu acho que agora você vai entender o que é a mulher da sua mocidade. É porque você já tem 30 anos que casou. E quando essa mulher casou com você, ela era linda. Quando ela casou com você, você era apaixonado. Quando ela casou com você, o seu coração batia forte. Quando ela casou com você, você estava ansioso para tê-la consigo durante todos os dias da sua vida. Aí quando você casou com ela, vocês eram pobres. Vocês nem tinham emprego direito. Você saiu ralando e arrastando e construindo aos troncos e barrancos. Você fez todos os esforços, pagou prestação de casa, pagou aluguel, enfrentou a adversidade. E você disse assim: meu Deus, mas eu vou vencer. Aí ela teve filhos e os filhos foram complicados. Ela engravidou e ela sofreu. Ela passou duras provas. Ela teve a dor do parto. Ela quase morre. Teve eclâmpsia, seja lá o que for. E você conseguiu, graças a Deus. Nós triunfamos, vencemos. E ela envelheceu, ela engordou, ela ficou mais flácida, ela ficou mais simples, ela ficou com cabelo branco. E agora você troca por uma novinha, bonitinha. E isso é deslealdade, porque se existe uma concorrência desleal, é uma mulher que enfrentou o labor da vida, que carregou a casa nas costas, que criou 5 ou 6 filhos, para se comparar com uma jovem de 20 anos que só tem a lingerie para combater. Não vão ouvir a tua oração, porque você foi desleal. Desleal com a mulher da tua mocidade, com quem você fez uma aliança. E eu estava lá e fui testemunha, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aí então o Senhor diz assim: você se lembra que nós estamos tratando sobre culto? Você se lembra que o tema do nosso livro é o culto a Deus? Você está ciente de que nós estamos no contexto da adoração? Sim, eu me lembro disso. Então Deus quer saber como você é na sua casa. Porque na sua casa, eu posso dizer com toda certeza que o lugar mais difícil de ser crente é em casa. Irmão, ser crente na rua é uma beleza. Ser crente lá na empresa que você trabalha é show de bola. Lá você é cortês. Lá você é cavalheiro. Ser crente na igreja é mamão com açúcar. Aqui você é presença garantida. Ser crente na sua casa não tem disfarce. Lá você é o que você é. Lá você não inventa conversa. Lá você não tapa o sol com a peneira. Lá você é uma pessoa muitíssimo conhecido. Só que lá as pessoas não conhecem a cor do teu terno, nem da tua gravata, nem o teor do teu discurso. Lá o teu marido, a tua mulher conhece você todo por dentro.
Mas aí nós chegamos aí ao final, e o profeta resolve dizer uma outra coisa. Primeiro ele diz, eu não quero casamento misto. E quem se meteu a isso será extirpado das tendas de Jacó. Lembra do Salmo 1? O pecador não permanece no juízo, nem o ímpio na congregação do justo. Ele não dá conta. Não é que Deus vai chutar ele não dá conta. O ambiente é saturado pelo Espírito Santo. Ele não dá conta. Só consegue ficar aqui quem tem o Espírito Santo de Deus. Segunda coisa, não aceito a infidelidade conjugal, não aceito o divórcio. Eu não gosto do divórcio, eu aborreço. Ele termina o seu texto dizendo assim, eu odeio o divórcio. Ele não está dizendo que você vai para o inferno por causa disso. Não sei, isso aí é com você e Deus. Mas ele está dizendo, eu não gosto. Só que ele tem um detalhe a mais. E esse detalhe, apesar de não gostar do divórcio, eu também não gosto e odeio também o sujeito que cobre de violência as suas vestes. Aí eu volto lá, no início, onde nós falamos há pouco. Por que o índice de 2/3 dos divórcios são puxados pelas mulheres? Porque se nós formos pegar um outro índice, você vai descobrir que no índice da violência doméstica, aí não são 2/3, são quase 100% atacados pelos homens, onde as mulheres são as vítimas. Começando pela vítima da indiferença. Começando pela o assédio moral, a humilhação. Alguns maridos não batem nas suas esposas, mas eles a humilham, eles debocham, eles são indiferentes, eles agridem verbalmente, eles fazem questão de fazer com que elas se sintam o lixo debaixo dos seus pés. E Deus chama estas mulheres, lá na carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 7. Estas mulheres, que você humilha e se acha superior. Até porque a cultura brasileira, a cultura machista já diz, nós somos superiores. Mas o texto de Pedro diz que estas mulheres são igualmente herdeiras da graça divina. Eu não sei o que você vai fazer com Pedro hoje. Tomara que vocês peguem ele, não eu. Mas Pedro foi o autor daquele argumento dizendo, eu não vou ouvir a sua oração enquanto você não tratar a sua esposa com consideração. Você sabe o que é consideração? Você entende o que é consideração? Considerar uma pessoa é respeitar aquele ato que você fez diante de Deus e de testemunho, dizendo assim, eu vou honrar você, amar você, cuidar de você até o fim da sua vida. Aí depois a consideração é isso. Consideração também é, como diz aí o ditado popular das pessoas, diz assim, é não trocá-la por 2 de 20 quando ela fizer 40. Aí a palavra de Deus também usa outra palavra, Pedro usa outra palavra, dignidade. Você sabe o que é dignidade? Ninguém, nós não somos, nenhum de nós, somos dignos diante de Deus, quando nós olhamos ao teor da Escritura, no verdadeiro sentido da palavra. Mas aí Jesus morreu por nós, pagou a nossa fatura lá, na conta, no banco do pecado, quitou a nossa conta,
tomou-nos pela mão e disse: vamos ali. Vamos entrar ali no santuário do papai. Aí eu falo assim: Jesus, não leva não, que eu sou pecador. Não esquenta não. Eu já paguei a conta. Aí eu entro com ele. Só com ele. Sozinho eu não dou conta. Só com ele. Aí quando eu entro lá com ele, eu fico imaginando assim, eu todo desconfiado e venho, pai! Mas Jesus está dizendo assim: não. Agora ele é digno. Porque eu o tornei digno. Digno. Só que de repente ele olha para mim e falou assim: cadê tua esposa? Vai buscar. Ela também é digna. E aí Pedro diz assim: trate a sua esposa com dignidade, se você quiser orar e fazer essa oração passar desse teto. Se você não a tratá-la com dignidade, se você não considerar que ela, além de mais frágil, tem que ser honrada e respeitada e ter consideração por ela, você vai orar do tanto que quiser, mas não vai passar desse teto aqui. Para passar desse teto, você tem que seguir as instruções de Pedro e as de Malaquias. E Malaquias está dizendo: eu escuto choro, eu escuto lágrimas, eu vejo lágrimas, eu escuto gemidos, eu escuto tudo, mas não vou entender, não vou atender, não vou receber tua oferta, com prazer não, porque você simplesmente não foi um adorador fiel. Talvez da próxima vez, não sei, daqui a alguns anos, a gente passa aí, talvez de 3 a 4, 5 anos, né? Acho que deve ter mais de 5 anos que eu passei por Malaquias. Talvez da próxima vez, quando eu falar em Malaquias de novo, você diz assim: peraí, pastor, antes de começar a Malaquias, me dá logo minha carta. Eu quero ver se eu vou congregar aí, porque esse cara é desaforado demais. Esse Malaquias é desaforado. Como pode um negócio desse? Mas não peça a sua carta não. Faça uma coisa. Transforme-se num adorador fiel. Transforme-se num verdadeiro adorador. Cadê? Tem a música aí. Quem sabe cantar verdadeiro adorador? Transforme-se num verdadeiro adorador. Porque nós estamos num culto, irmãos. Isso aqui é uma aula de culto. Isso aqui é uma aula de adoração. Isso aqui é uma aula de prestar o nosso louvor ao nosso Deus. Isso é uma aula de culto. Mas Deus não aceita culto de qualquer maneira. Deus não aceita culto de qualquer adorador. Ele aceita culto de adorador fiel. Enquanto nós vamos cantando aqui o verdadeiro adorador, eu quero convidar você para entregar a sua vida para Jesus. Quero convidar você para ser crente. Eu gosto de falar uma linguagem bem clara, porque tem gente que pensa assim: será que é para receber a oração? Não, é para passar para a lei dos crentes. Quem quer ser crente em Jesus Cristo, levante a sua mão ou venha para cá. Aí nós vamos orar por você, e você vai se tornar um verdadeiro adorador, mesmo sabendo que não pode ser de Araque, mesmo sabendo que tem que ser comprometido com o reino de Deus. Vamos ficar em pé. Nós estamos aqui na terça-feira. Pega 20, capítulo 20 de 2 Samuel. Leia lá. Você vai descobrir uma coisa interessante ali. Aí nós vamos continuar aqui na terça. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo esse povo, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Que todos digam amém. Deus abençoe a todos.